Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, é uma alegria estar com você mais uma vez nesta sexta-feira de manhã, no primeiro horário, buscando a presença do Senhor, nos alimentando da sua palavra, da palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Aleluia. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus, porque nós queremos vivê-la. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe nesta manhã, com entendimento, com sabedoria, com revelação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar você que domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto online e você é o nosso convidado. Tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra para o teu coração para te abençoar, em nome de Jesus. E se você quer falar comigo que precisa de oração, é só você pegar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp, ou se você não conseguir, peça nos comentários que nós enviamos para você. Amém? Vamos ler o texto que está aqui então, em Mateus 18:1, diz assim. A epígrafe em cima, né, do versículo 1 diz assim: o maior no reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem porventura é o maior no reino dos céus? Então, eu entendo que quando nós lemos aqui, os discípulos estavam questionando, né, discutindo entre eles qual deles seria o maior no reino dos céus. Possivelmente também o seu padrão de ser o maior estava ligado e associado ao padrão do mundo, dos homens, do que é ser o maior, o poderoso, aquele que está acima dos outros. Mas Jesus, no versículo 2, ele, chamando uma criança, coloca no meio deles. Então Jesus traz uma criança para o meio dos discípulos, quando os discípulos perguntam assim, ó, quem é o maior? No fundo, eles queriam saber qual deles era o maior. Mas Jesus vai surpreender eles porque o padrão de Deus não é o padrão desse mundo. Não é o padrão dos homens. Quando ele traz esta criança para o meio deles, nós precisamos entender que algumas características da criança. A primeira, é claro, a sua inocência. A segunda característica é que ela é completamente dependente do seu pai, da sua mãe, do adulto, né? Então ela reconhece isso, ela reconhece a sua dependência do seu pai e da sua mãe, que ela sozinha não pode fazer nada. E uma terceira característica e também importante de uma criança é que ela não tem nada para dar em troca a não ser o amor. Amém? Essas três características eu acredito que já são suficientes para nós entendermos um pouco o contexto daquilo que nós estamos lendo. E disse, então Jesus colocou a criança no meio deles e disse assim, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, o que é converter? Ele coloca uma condição. Respondendo à pergunta dos discípulos, ele coloca uma condição. Primeiro, se converter. O que é converter? Eu estou indo por um caminho, então, porque Jesus está me ensinando, os discípulos estavam ouvindo o ensino de Jesus, assim como nós, eles entendem que aquele caminho que eles estão seguindo é errado, então eles mudam o caminho. Eles vão num caminho inverso, no caminho contrário. Se estavam indo num caminho que seria do mundo, agora eles vão por um caminho que é um caminho de Deus. Amém? Então é a primeira posição, converter, mudar de direção. O que é converter? Mudar de direção. Amém? Ia para um caminho, agora vai para outro. E ele continua e diz ainda, e não vos tornardes como crianças. Então, quando nós falamos disso, de nos tornar como criança, é nós principalmente reconhecermos. Porque a criança ali, ela tem essa figura, trazendo para nós, para os discípulos, não é que eles vão ter que se tornar uma criança, mas eles precisam, e nós precisamos, reconhecer a nossa total dependência de Deus como nosso Pai. Amém? Assim como uma criança reconhece a total dependência que ela tem dos seus pais. E ele continua e diz ainda, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então ele coloca duas condições primeiro para entrar no reino dos céus. Porque não adianta nós discutirmos quem é o maior no reino dos céus se nós não entrarmos no reino dos céus. Então, ele coloca as condições para entrar. Primeiro você tem que se converter, claro que nós sabemos que ele é o único caminho, Jesus, e nós temos que ser como uma criança, ou seja, eu reconheço que eu dependo de Deus, eu reconheço que eu preciso de Jesus, que eu dependo dele, que por mim mesmo eu não posso alcançar o reino dos céus. Amém? E ele diz então, esse vai entrar no reino dos céus. Portanto,
continuando no versículo 4, aquele que se humilhar como esta criança, porque se humilhar, porque reconhece a completa dependência do seu pai, em nome de Jesus. Quem se humilhar, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então é um padrão completamente diferente do padrão do homem, do padrão do mundo. O menor é o maior. No mundo, o maior é o maior, não é? Aquele que é exaltado, aquele que é poderoso, esse é o maior. No reino dos céus, não. No reino de Deus, o menor, aquele que reconhece a sua dependência de Deus, esse é o maior. Amém? Aquele que se humilha, aquele que reconhece, aquele que se faz o menor de todos, o servo de todos, inclusive como diz a própria palavra, como o próprio Senhor Jesus ensina. O maior será aquele que serve. Amém? O maior será aquele que serve. E ele continua e diz, e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Você lembra que Jesus, em uma passagem, ele ensina assim, olha, que ele diz àqueles homens que estavam vindo ali por ocasião do julgamento, ele diz, quando eu tive fome, sede, estive nu, estive preso, vocês me visitaram, vocês me deram vestes, vocês me deram pão, me deram água. E eles perguntam, Senhor, quando que nós te visitamos? Quando que nós te demos água? E ele diz, quando fizestes a um destes pequeninos, olha a figura da criança, daquela que não pode retribuir, não pode, não tem nada a oferecer em troca. Foi a mim que vocês fizeram. Amém? Por isso que eu falei lá que uma das características, nós falamos anteriormente, da criança, é que ela não tem como retribuir, ela não tem como devolver aquilo que é feito para ela, porque ela é limitada. Ela é uma criança, ela não pode fazer ou dar algo de volta a não ser o amor. Né? Eu citei isso, inclusive. Então, aqui nós precisamos entender, e nós vemos isso como algo muito comum hoje em dia, as pessoas que não têm o que dar em troca, não têm o que retribuir, elas são desprezadas, elas são abandonadas, elas não servem. E a palavra do Senhor diz exatamente isso, que nós devemos amar a todos, sem acepção de pessoas. Não é só aqueles que podem, né, nos retribuir o favor, nos retribuir aquilo que nós fazemos. Não, como uma figura de uma criança que não tem como retribuir, nós precisamos entender isso. Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Então nós não podemos desprezar, porque senão nós vamos cair naquele outro grupo que Jesus diz, olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, vocês não me visitaram na prisão. E eles falam, Senhor, mas quando que nós não te visitamos? Quando que você esteve preso e nós não te visitamos? Ou quando que nós te vimos e não demos água? E ele diz, quando você não fez a um destes pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Amém? Continuando. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. O que é uma pedra de tropeço? O que é fazer tropeçar? É colocar um tropeço. É colocar algo que vai fazer com que ela não continue mais naquele caminho. E quando nós falamos de caminho, nós falamos do quê? Do próprio Senhor Jesus, porque ele diz que ele é o caminho. Então, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, se eles creem em Jesus, eles estão andando no caminho do Senhor. Mas se eu coloco um tropeço para eles, eles param de andar no caminho do Senhor. Então Jesus diz, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E aí ele continua, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então ele está dizendo exatamente só, o mundo, para o mundo isso é natural. Isso vai acontecer, os escândalos vão acontecer, mas ai daquele homem que conhece a palavra, que conhece Jesus, que sabe o que a palavra diz, mas coloca um tropeço para um destes pequeninos. Que coloca um escândalo para que aquele pequenino, na sua inocência, tropece e pare de crer, pare de andar no caminho. É isso que a palavra está dizendo aqui. Então nós precisamos aprender
a cuidar uns dos outros, a amar aos outros, entender que alguns são fortes na fé, outros são fracos na fé, respeitar os limites de cada um. Amém? Respeitar a fé que cada um tem. E quando eu falo da fé que cada um tem, claro, a fé é uma liberdade que todos têm, mas nesse caso aqui específico, a fé é em Cristo. Nós precisamos respeitar, saber que uns creem, uns acham que só podem comer, diz Paulo, pensam que só pode comer verduras, outros não. Então eu tenho que respeitar, eu não tenho que colocar escândalo, tropeço, apontar o dedo ou acusar a fé daquele meu irmão que acha que ele só pode comer verdura. É isso que Paulo ensina na palavra. Amém? E ele diz ainda, portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Então, veja, é uma hipérbole aqui. É como quando nós falamos assim, estou morrendo de fome. Nós não estamos morrendo, mas nós estamos com muita fome. Aqui ele usa uma hipérbole, que é corta fora. Mas veja, não adianta cortar fora, é só um exemplo. Porque não adianta cortar a mão fora se a motivação ela está lá dentro do coração. Só não vai ter a mão, mas a motivação ainda vai estar lá no coração. Não vai fazer diferença. Então ele está dando um exemplo para que nós possamos entender a seriedade do tropeço, do pecado. E ele diz então, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. É melhor entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno ou no inferno de fogo. Então o que ele está dizendo? Olha, tira isso do teu coração, arranca isso fora. Amém? Como se você estivesse cortando a tua mão. Como? Não que você vai se mutilar, porque como eu disse, não adianta você mutilar se o desejo permanece lá no teu coração, porque a tua mão não faz nada sozinho, os teus olhos não fazem nada sozinho, eles fazem aquilo que o teu coração quer fazer, eles olham para onde o teu coração quer olhar, ele toca no que o teu coração quer tocar. Amém? Então nós temos que arrancar isso da onde? Do nosso coração, como se nós estivéssemos arrancando a própria mão, os próprios olhos, para que não sejamos lançados no fogo do inferno. E ele coloca tudo isso dentro de um contexto também que é levar os pequeninos a tropeçar, ser uma pedra de tropeço, de escândalo para aqueles pequeninos que estão ali andando com o Senhor, que creem no Senhor, estão no caminho do Senhor, mas que por causa dos escândalos, daquelas coisas que envergonham o evangelho, envergonham porque são contrárias à Bíblia, contrárias ao que a palavra de Deus diz, muitos se desviam. Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo com a palavra de Deus, esse cuidado com os nossos irmãos, com aqueles pequeninos que estão à nossa volta também, e nós temos que ser também como crianças. Não são só eles, nós também, como crianças, porque se nós não compreendermos que dependemos completamente de Deus, amém? Como uma criança, nós não vamos entrar no reino dos céus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, além de converter, né? Que nós vimos lá, né? Não se converter e não for como uma dessas crianças, amém? Vamos orar então nessa manhã de sexta-feira. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que o Senhor nos ensine, Pai, cada dia mais, porque nós dependemos de Ti. Nós não queremos andar fora da Tua palavra, nós não queremos andar nos padrões deste mundo, nós queremos andar no Teu padrão, dentro do Teu padrão, alinhados à Tua palavra, em nome de Jesus. Nós não queremos desprezar o pequenino. Por isso nós pedimos, Senhor, dá-nos um batismo de amor para nós amarmos todos, Pai, indiscriminadamente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos cuidar, Senhor, nós queremos amar, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos andar no Teu caminho, na Tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está aqui conosco nessa manhã, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, as suas famílias, as suas casas, abençoa o seu trabalho, dá ordem aos teus anjos, cobre com o sangue de Jesus, Pai, e protege de todo mal. E eu peço que o Senhor traga sobre todos uma unção de saúde, de paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero lembrar você que está aqui conosco, que vai ver mais tarde, não esqueça, por gentileza, de dar o like.
Não esqueça de compartilhar com aqueles que você ama e não esqueça também de colocar o teu pedido de oração lá nos comentários. Nós sabemos o quanto ele é importante para você. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.